E aí, pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo, trazendo para vocês hoje mais um podcast. Hoje com Paulo Gaspar, do Partido Novo. Paulo, primeiramente gostaria de agradecer por ter aceitado o convite. É sempre que eu queria te entrevistar aqui no podcast. Obrigado, Adriano. Mais uma vez, né? A gente já conversou uma outra vez aí. Não deu muito certo, né? Agora com um equipamento bem melhor. Vamos lá. Com certeza, um equipamento bem melhor. Paulo Gaspar, queria começar aqui perguntando um pouquinho para o pessoal conhecer quem é o Paulo Gaspar. Ok, bom, eu sou arquiteto urbanista, 60 anos de idade, e até uns 4 anos atrás eu nem imaginava ir para a carreira política como vereador nem nada. Eu comecei lá em 2015 como ativista, naqueles movimentos do Fora Dilma. Organizei todas as manifestações em Campinas. Depois do impeachment, comecei a frequentar a Câmara Municipal. E nesse curto período aí de um ano e meio, é que o pessoal do Partido Novo me convidou para fazer parte do partido e convidou para concorrer às eleições. Eu, naquela de querer ajudar, vamos lá, ajudar o partido, acabei sendo o primeiro e único vereador a ser eleito. Que bom, pelo menos foi eleito ali pelo Novo. E tá gostando? Não tem palavras para descrever o peso da responsabilidade e a honra de você representar um eleitorado que tem ideais grandes para o Brasil, né? Então o Partido Novo é um partido que tem ideias claras, é um partido liberal. Então, para quem não sabe, o liberal ele defende um Estado menos atuante na vida do cidadão, ou seja, nós temos muita regra, muita burocracia, alta carga tributária, então a gente vê que tem uma ineficiência na máquina administrativa, ela é muito pesada, ela é muito lenta, o Brasil precisa de mudanças constantes, atualizações, o cidadão precisa ter mais liberdade para empreender, pagar menos imposto, a economia precisa girar. Então o Novo defende tudo isso, né, essas mudanças que são estruturais, né, e por isso a gente está pregando um novo jeito de fazer política. Então eu considero como se fosse uma startup, né? A gente está tentando mudar o modus operandi, tentando mudar a cultura do brasileiro, né? Então existe uma estrutura cultural no Brasil. Que seria do quê? A cultura do brasileiro em si, né, que está baseada desde sempre no corporativismo, que são grupos, pode ser privados ou estatais, que se unem em torno de perpetuar seus interesses. Então isso é o corporativismo. Então aí um exemplo claro para que todo mundo entender: sindicatos, né, de classes, conselhos. Então assim, você tem profissões, ramos, setores, ou mesmo privado, sindicato patronal ou de funcionário, defendendo interesses próprios e não obrigatoriamente republicanos no sentido o interesse da população, do bem maior, né? O interesse do representado por eles, assim, deles. E é complexo isso, porque não necessariamente eles estão com má intenção ou má fé, não é isso, mas é cada um com o seu ponto de vista. E na hora que você precisa tomar decisões, porque política é estabelecer prioridades, né? Nada mais do que isso. Você senta lá numa cadeira de prefeito, o cobertor é curto, os recursos são escassos e a demanda para atender é gigantesca. Então você tem que eleger prioridades. Qual que eu vou atender com esse recurso que eu tenho? Então isso é fazer política. Esse é o grande desafio do jogo político. Então o corporativismo ele é cultural, né? Quem pode mais, quem grita mais, acaba levando. Aqueles que não têm representantes acabam sem essa representação. Então o Partido Novo ele é o único partido no Brasil que defende de fato o cidadão, o pagador de imposto, e não o corporativismo em si. Então cada partido tem o seu setor que ele defende, o seu viés, né? Então a gente chama do coletivismo hoje que existe em torno de bandeiras específicas, né? Então se você é de tal setor, é o tal partido que defende. Então, né? E o Novo tem essa pegada de defender o cidadão. Então é uma forma de ver mais ampla, generalizada e visando um bem maior. Isso implica em visão de longo prazo, porque as mudanças não acontecem do dia para a noite, implica num desprendimento em relação a esse corporativismo. E aí quando você entra no campo político, a complexidade da máquina de iniciativa é muito grande e o nosso papel, então, enquanto partido, é a gente desmistificar os bastidores da política, da administração pública e tentar democratizar essa informação para o cidadão e para o eleitor. Entendi.
Tanto que teve a proposta da desburocratização. É uma das bandeiras do Partido Novo, né? A gente luta para simplificar a vida do cidadão. Aqui em Campinas não podia ser diferente. A gente propôs uma comissão, escutamos vários setores, então chamamos escolas particulares, chamamos o setor do bar e restaurante, setor de eventos e aí por aí vai. Construção civil, etc. Aí depois de 6 meses, que é o tempo que dura uma comissão, a gente fez um relatório, entregou para o prefeito e agora a gente está cobrando os resultados dessa comissão. É claro que a gente aponta soluções e na hora de você executar e criar essas mudanças é que vem aquele engessamento da máquina, que às vezes 2 anos, 4 anos de mandato não são suficientes para resolver, porque ele envolve não só a esfera municipal, mas estadual e federal. Às vezes implica em mudar até a própria Constituição. Então a gente vê o tamanho do desafio. Aí a gente precisa começar da onde a gente está, tentar mudar o que tiver ao nosso redor e aos pouquinhos, por isso que eu falo que é sempre de longo prazo a visão, porque se olhar no curto prazo você desanima, né? Certo. Atualmente você está em outras comissões também. Lembro da comissão de arborização. Atualmente os temas polêmicos aí que gerou muita discussão, a arborização, que eu já propus uma CPI antes, né, porque envolveu 2 mortes. Como não teve apoio, virou uma comissão que a gente tem um grupo paralelo do WhatsApp, então muitas pessoas entrando, a participação intensa, a indignação está muito grande, porque envolve uma política feita através de várias administrações em Campinas. Por que recusaram a CPI? CPI é sempre complicado, porque ela tem o caráter investigatório e você tem mais poderes para você investigar a administração pública, diferente de uma comissão de estudos onde você somente vai estudar o problema e propor soluções. Então a CPI ela vai mais na questão da ferida do problema, né? E expõe pessoas, expõe políticos, expõe autoridades. Então é uma coisa muito mais difícil de acontecer, né? Aí ela acabou não sendo CPI, virou uma comissão de estudos, onde a gente já teve 2 reuniões, a terceira deve ser na semana que vem. A gente está escutando várias opiniões, demandas, técnicos, porque essa comissão é basicamente técnica, né? A gente está vendo um trabalho feito ao longo de várias administrações de não só incompetência, mas negligência. As coisas que aconteceram aí, as 2 mortes, foram tragédias anunciadas. Então esse tipo de coisa a gente não quer mais. Não é questão de definir culpados, mas sim mudar de forma radical essa política da forma como vem acontecendo e a gente melhorar de fato. Esse é o objetivo, né? Entendi. Além da comissão comissão de estudos do meio ambiente, tem mais qual outra comissão? Eu sou membro de meio ambiente e de política urbana. Então todos os projetos que entram na casa passam por várias comissões, né? Começa pela Comissão de Constituição e Legalidade, onde todos os projetos passam, que olha a parte legal do projeto, a parte jurídica, que se é constitucional ou não. Então muitos projetos já morrem ali, porque tem competência que não é do vereador, ele quer roubar a competência do prefeito, e aí já nem passa ali. Passando dali, ele vai distribuindo conforme a natureza do projeto. Então eu tenho, minha grande maioria dos projetos é nessa linha do urbanismo, né? Então ele passa necessariamente por políticas urbanas. Ele, por exemplo, não vai precisar passar pela educação, nem pela comissão de saúde, ele vai para as comissões específicas. Depois que ele passou, aí ele é pautado no plenário e tem que ser aprovado em 2 votações. Em 2 votações para depois... Aí ele vai para o executivo ou não? Aí se aprova na Câmara, o prefeito pode vetar total ou parcialmente ou simplesmente sancionar do jeito que ele foi aprovado e depois ele faz a regulamentação dessa lei. E foi nessa comissão que passou a requalificação do centro? Na verdade, a requalificação do centro é uma coisa muito ampla, né? Tem vários projetos que envolvem a requalificação. Então, tem projetos que são atribuição do prefeito e outras do vereador. Então, no meu caso aqui, eu tentei ser parceiro em muitos projetos com o prefeito, porque é muito melhor para Campinas se eu chegar, qualquer vereador, com um projeto, prefeito, isso aqui, vamos fazer junto, né? Aí ele pega e manda para a Câmara como se o projeto fosse dele e aprova. Então é muito mais rápido, muito mais eficiente, certeza que vai ser aprovado, porque tem a base governista que garante isso. E se eu apresentar, a chance de passar é muito difícil,
porque a competência, depois de aprovar na Câmara o projeto do vereador, é passar por aquela regulamentação. Eles não querem ter os dois trabalhos, então é melhor que saia desde o início de lá, que a coisa já vem redonda, né? Então sempre tem uma resistência quando o vereador propõe, a não ser que ele seja da base. Como eu não sou da base, eu tenho muito mais dificuldade para aprovar meus projetos. Mas aí, no caso seu, você está pautado em que setor da Câmara? Porque o novo, ele está a favor do cidadão, certo? Sim. Você vai ter a base, acredito eu que seja uma base direitista. Depois tem o pessoal da esquerda, a oposição, e aí o novo fica no meio, por coincidência, levando tiro de todo mundo. A base não tem tanto essa característica de ser direita ou esquerda, se bem que é uma coincidência que a maioria tem esse viés. Mas a base, na esfera municipal, cada vereador tem a sua forma de atuar. Então, para a maioria dos vereadores da base, que são 25 dos 33, eles preferem ficar na base porque isso facilita o trabalho deles, na pauta deles, que normalmente é fazer a zeladoria e o assistencialismo em bairros da periferia. A maioria tem essa característica. Então, se você ser da base, você tendo o apoio da máquina administrativa, fica muito mais fácil para executar esse serviço, e aí eles conseguem desempenhar esse que é o objetivo deles. O novo, como eu falei, não defendemos um bairro, um setor, um sindicato, universidade, nada disso. Então é o cidadão. Então nós não temos essa referência territorial como eles têm, né? E os 6 da oposição, a gente sabe que eles são uma pauta ideológica deles, que não tem nada a ver com o objetivo da administração pública. Tirando os 6 da oposição e os 25 da base, sobra eu e o Major Jaime, né? Então, são os Major Jaime é de qual partido? PP. PP. E então, são os dois que não se encaixam em nenhum desses dois blocos aí, né? E aí eu tenho essa dificuldade de aprovar os projetos, porque eu não atendo nenhum interesse nem de um lado nem de outro. E somos apenas 2 ali fora desses dois grandes grupos, né? Mas eu considero que foi um sucesso aí nesses 2 anos, porque mais de 100 projetos que eu já protocolei, acho que mais de 10% a gente aprovou. É um número bom. Um número bom. E temos colaborado demais, assim, muitos projetos que o prefeito aprovou, teve grande participação nossa. Muito bom, muito bom. Já teve algum resultado da entrega da desburocratização? Existem mudanças pontuais, a gente pede umas coisas em bloco, né? E aí a coisa vai acontecendo devagar, de forma pontual. Teve um decreto do prefeito Dário o ano passado para desburocratizar a prefeitura de uma maneira geral, né? Mas aí é um decreto, e aí cada secretário vai ter que colocar aqueles pontos do decreto em ação na sua secretaria. Aí vem as dificuldades, né? Tá aqui, eu estou tentando fazer, mas não consigo, isso aqui vai demorar mais tempo, aqui já melhorou um pouquinho. Então é uma coisa que, se você não estiver lá dentro, você não consegue mensurar. Eu tenho aí, 600 requerimentos, que você muitas vezes também dá bastante ideia pra gente, né? Vira e mexe. E aí os requerimentos também são limitados, porque tem pautas que a gente manda para uma secretaria ou para uma autarquia, e para vir a resposta, além de demorar, ela vem mal redigida ou incompleta. Aí você tem que fazer vários requerimentos para ter a resposta daquilo que você quer. Isso pode levar mais de um ano. Você faz o requerimento do requerimento do requerimento para poder tirar Então extrair. Não é muito eficiente. Tem outras vezes que você precisa até ir no Ministério Público, porque nesse ponto passa dos limites, né? A gente está falando de línguas diferentes, de mundos diferentes, então vamos representar o Ministério Público. Achei que fosse nesse ponto. Sim. E sobre apoiar a base, prefeito e tudo mais, uma dúvida que eu tenho sobre a ideia do novo. Terceirização do serviço público. A terceirização, como concessão, qualquer coisa que a gente queira trazer iniciativa privada para participar da administração, ela precisa ser bem estudada e avaliar os prós e os contras, né? Não existe uma regra definida em relação a nessa secretaria, para essa demanda, para esse hospital, para aquele postinho, ou para serviços públicos. A gente precisa avaliar. Normalmente a terceirização vem no sentido de baratear os custos para o pagador de imposto e tentar flexibilizar as regras, né? Quando eu considero
pessoalmente que sempre o ideal você ter um equilíbrio entre essas duas forças. Então você tem que ter uma parte que é servidor público de carreira para ter aquela continuidade, e você precisa ter uma terceirização para ter essa flexibilização, essa rapidez de resposta, né? E também barateamento. Então, um exemplo claro que ficou é que o presidente do Mário Gatti, ano passado, numa das comissões, ele falou, perguntaram para ele, por que 100% não é servidor de carreira? Por que vocês precisam ficar terceirizando as equipes, os postinhos, etc.? Falou, questão de custo. Eu preciso aumentar, no mínimo, 3 vezes mais o orçamento da saúde para poder cumprir com essas obrigações. Então, isso é a primeira, né? E a segunda, que é em termos de qualidade, tem lugares que você faz uma terceirização que, às vezes, você erra no modelo, na forma como você implementa, às vezes você erra na empresa que está prestando serviço, como já aconteceu em Campinas, teve que trocar, às vezes você tem corrupção no meio, que tem os agentes públicos ligados com a empresa que ganhou. Então, são tantas variantes, né, que só analisando caso a caso, fazendo uma boa consultoria, é que você pode medir os níveis de terceirização que você precisa fazer e acertar na contratação da empresa. Infelizmente, a licitação pública, ela contrata sempre o mais barato, e sempre o mais barato não é o ideal, né? Mas eu acho que tudo envolve a questão da gestão, né? O prefeito, os secretários, eles são os caras responsáveis por medir, equalizar e ter o termômetro ali para detectar em cada setor, em cada secretaria, como que está indo essa equação de terceirização ou não, para ir dosando isso, né? Então tem aquela frase famosa, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então eu não vejo assim, vamos terceirizar tudo ou não. Eu acho que é uma questão de equalizar e para cada caso a gente ir dosando isso. Dosar o veneno de forma correta. Para que seja remédio. Ou remédio. Para que seja remédio, não veneno. Muito bom. E o Novo pretende entrar para o Executivo? Hoje, falando no município. Município. Sempre, né? Nas esferas federal já tivemos aí. Sempre. Só que a gente tem que ter em vista a realidade que sem a máquina pública, a gente fala assim, quem não tem a máquina não entra no Executivo, né? O que significa isso? A grande maioria dos votos é da periferia, é do povo que não tem esse conhecimento da política e que tem necessidades básicas elementares. Então tem gente que está passando fome, tem gente que não tem onde morar, e qualquer coisa que você fizer por eles, você vai ganhar o voto deles. Seja cesta básica, seja um favorzinho, seja um material de construção, qualquer coisa. E aí os vereadores, não só de Campinas, no Brasil inteiro, estão muito atentos a essa população. Durante os 4 anos eles ficam ali de alguma forma tratando com essa população. Então, o poder da base governista e daqueles, mesmo que não estão hoje dentro da Câmara, continuam fazendo isso de uma forma indireta, e podem retornar, mesmo de não ter ganhado no último mandato. Então, assim, existe um grande número de vereadores e ex-vereadores, ou aqueles que vão entrar, que já atuam nessa linha. Então, mesmo os que entraram, antes de entrar, eles já prometeram isso. Então, eles eram líderes de bairro, chega lá, eu vou defender o bairro aqui, se eu entrar. Aí ele entra, ele ficou vendido com essa pauta, ele nunca mais vai sair dessa promessa que ele teve, senão ele vai perder a base eleitoral dele. Então isso é ter a máquina. Então quando você vai eleger um prefeito, você chega e fala assim, vai depender do número de vereadores que eu tenho. Esses vereadores, cada um desses caras, ele já sabe quantos votos ele tem. Ele chega, eu tenho 5 mil, eu tenho 3 mil, por quê? Porque ele sabe que se ele chegar lá e der cesta básica e tudo mais, ele vai ter o voto, o povo é fiel na vontade. Isso é a máquina, isso é o peso da máquina. Então o vereador elege prefeito, elege deputado, elege governador, elege senador e elege presidente da República. Os vereadores, então o vereador é a figura política mais poderosa do Brasil, né? Então quando você pega um partido novo, que tem 7 anos de idade, é novo mesmo, né? Como você tem no nome. É verdade, Adriano Novo. E ninguém sabe que existe, a grande maioria não sabe. Então, você fala, mas Paulo, você foi eleito, né? Você tive 3 mil votos. Para você ser prefeito, você precisa de 200, 300 mil, dependendo da eleição. Então é uma diferença de escala muito grande e com uma
estratégia totalmente diferente. O legislador, o vereador ou o deputado, ele está falando para aqueles caras que elegeram ele. Então eu vou fazer o meu mandato falando para quem me elegeu e quem está me cobrando diariamente, como você. Aí se eu vou ser candidato a prefeito, eu vou ter que falar com o PT, com o PSOL, com todos os partidos. Que é aí que entra a história de coligações e tudo mais. Acabou, eu não sou um prefeito do Novo, sou um prefeito de Campinas. E aí muda totalmente a sua forma de atuar e você vai precisar de todo mundo, porque cada um é um governo democrático, né? Então o legislador está falando para o seu público. Você elegeu e vai defender aquele público que te elegeu. O executivo não. Né? Então hoje no Brasil a gente tem o governador de Minas, Romeu Zema, temos 2 prefeitos de Joinville e de Patos de Minas, então temos 3 cargos executivos e temos aí mais de 30 legislativos, entre deputados estaduais, federais e vereadores. Então a gente tem muito mais força no legislativo hoje porque a gente é novo mesmo, né? À medida que o tempo vai passando e o partido começa a ficar conhecido e o resultado dos mandatos, aí a probabilidade de se eleger um executivo se torna muito maior. Mas aí você fala assim, como que o Zema, um cara totalmente desconhecido, se elegeu governador do estado de Minas, que é um dos mais difíceis de se eleger, e foi reeleito em primeiro turno? Bom, esse é um fenômeno, é um cometa que caiu na Terra, não tenho o que falar dele. É um cara que tinha uma estrutura na iniciativa privada, ele tinha 5.000 funcionários, ele conhecia o estado inteiro, então já era uma rotina dele viajar, ele era muito conhecido e é um cara fantástico. Então, mas assim, mesmo assim, a probabilidade de se eleger era muito pouca e aconteceu um milagre ali. O mesmo com os outros 2 prefeitos nossos. Então, assim, não é difícil, não é impossível, mas é difícil. A probabilidade é bem baixa. Bem baixa. Então é uma questão de mas trabalho. Mas ele chegou agora nessa segunda eleição, ele chegou a fazer coligações. A tendência era fazer, mas no final acabou não dando certo, porque a possibilidade de haver o que eu digo assim, bom, o Novo ele não se alia com ninguém, ele fica fazendo aquele trabalho isolado, porque ele não participa do sistema como acontece, mas quando chega na hora da eleição e num cargo executivo, os oponentes, eles veem que o cara do Novo nas pesquisas ali, é o cara que vai entrar mesmo, aí todo mundo vem, que é o caso que aconteceu com o Zema, né? Então na primeira ele entrou sem coligação nenhuma e no segundo já ele começou a ser assediado de todos os lados para poder fazer coligação. Ele pode fazer? Apesar de a gente saber que o sistema tem toda essa coisa de corrupção e corporativismo e patrimonialismo e tudo que é ismo, pode, desde que ele coloque as regras. Então aqui em Campinas, Paulo, você quer ser prefeito? Estamos aí na chuva para se molhar, tá? E se vier todos esses partidos aí que hoje você critica, vier e propor uma aliança para você ser o candidato, beleza. Só que a diferença é que não é eles que vão dizer o que eles querem, como acontece hoje. É você, tá bom, vocês querem? Então vai ser assim. Então o controle é seu, aí muda totalmente. Entendi. É bem mais interessante dessa maneira do que fazer toda uma campanha vendida, digamos assim. Os prefeitos que entram, eles estão totalmente vendidos na mão dessa coligação, porque tudo isso é feito antes dele se eleger, e quando ele entra, a fatura vem. Que aí então, quando loteia todo o executivo, loteia a cidade toda, e aí ele fica amarrado totalmente. Então, por mais poder que ele tenha, se aquilo foi acordado antes, ele não vai ter muita forma de... Não tem para onde ele correr. Não tem jogo de cintura. Complicado. Bem, acho que nesse momento agora já tem que fazer a pergunta. CPI. Vimos que aí nesses últimos tempos você está presidindo a CPI da propina. Na verdade já tem um outro nome, né? Não é a CPI... Era a CPI dos contratos, vulgarmente chamado de propina. Eu chamei... Quem me segue nas redes sociais eu chamo de CPI do Zé Carlos. Também. Aconteceu, né, que vazaram aqueles áudios e levou 2 meses para a gente conseguir essas assinaturas. Mas foi proposta por ti, essa CPI? Como foi? Como é que aconteceu? Eu já queria ter entrado com a CP desde que teve a operação do GAECO na Câmara. Eu propus uma CP, que é diferente da CPI. A CPI é para investigar, a CP é para caçar. Você já queria entrar caçando? Já queria, porque é o caso dele, do áudio, para mim, é altamente comprometedor e não precisa de mais nada além do áudio. Aí alguns colegas me convenceram a entrar com a CPI porque a gente poderia pegar muito mais coisas do que além do áudio. Aí eu falei, interessante, vamos nessa linha.
Só que existiam dois grupos aí. Bom, a base, que não quer nem saber de CPI. Existia o grupo da direita, que era o Marcelo Direita, porque eu falo bolsonarista mesmo, né? Que lá na Câmara Declarados a gente fica, bolsonaristas. lá na Câmara a gente estava naquele clima de eleição, pré-eleição, Verdade. Lula e Bolsonaro. Aí você tinha Marcelo Silva, Nelson e Major fazendo discursos diários ali para o Bolsonaro. E você tinha os 6 da esquerda fazendo para o Lula. Então tinha uma guerra interna ali na Câmara acontecendo, pré-eleição. E eu estava fora disso aí. Então, qualquer um desses dois grupos... Nem discursinho pro Dávila? Nem. Qualquer um desses dois grupos que propusessem, não haveria adesão do outro grupo. E a gente precisa dos dois para emplacar a CPI, porque a base não ia apoiar. Então a gente tinha 3 nesse grupo, 6 no outro, são 9, comigo 10, e a gente precisava de 1 da base. Então a diferença, o desafio é ser esse 1. Ao eu propor, falei, bom, se eu sair, vocês dois assinam? Assinamos. Aí a gente conseguiu as 10. Só que ficamos 2 meses até conseguir a 11ª. Quando a gente ficou pressionando, eu na Débora Palermo ali pessoalmente, né? Eu tinha muito contato com ela e ela estava de vice, né? Do Zé Carlos. Quando a pressão ficou muito grande, eu subia toda hora na tribuna pedindo, fazendo um apelo e tal, e muitas vezes a figura dela, porque ela é a primeira presidente da história, e a primeira presidente poderia pedir a CPI, ela resolveu assinar. Nesse dia que ela ela foi a 11ª. 11ª. Nesse dia que ela resolveu assinar, era um intervalo antes da segunda sessão, teve um intervalo, os vereadores da base desceram, aí o Zé Carlos, que não ia sair de jeito nenhum, e estava com aquele discurso de que não, vamos deixar para a justiça resolver, ele veio e pediu para o afastamento dele. Porque ele tentou dar uma esfriada no processo, falou, eu vou pedir o afastamento, aí a Débora não assina. Aí ele veio e pediu o afastamento e ela manteve. Aí nesse sentido a gente conseguiu as 11 assinaturas, e aí a base toda assinou, porque aí já que tinha assinado ia ficar ruim para eles não assinar. E aí a gente conseguiu, mas foi 2 meses esse processo. 2 meses tentando caçar assinaturas para uma CPI. E a gente escutou muita gente, porque o áudio falava de muita gente, né? O Danilo falava que teve esquema na outra administração, com o Walter Greve, com o Campos Filho, que é outra empresa que prestava serviço Costa Norte e pagava propina. Aí começou a falar de um monte de gente, até de servidores da casa, que ficavam perseguindo lá a atual para desistir do contrato, para não cumprir, para ser substituído pela outra, que ia pagar mais. Então, assim, muita coisa no ar. A gente tinha a obrigação de escutar todo mundo, só que fizemos meses aí de conversa, escutando todo mundo, e não achamos nada de concreto, porque chegava lá e falava, nunca vi o fulano, nunca ouvi falar, nem sei quem é, e ficava o dito pelo não dito. Então a única coisa de concreto que a CPI teve são os áudios, que esses são irrefutáveis, né? E os 2 atores principais do áudio, o Zé Carlos e o Creato, que nenhum dos 2 compareceu. Na minha visão, nem precisaria comparecer, porque é a estratégia de defesa deles lá perante o Ministério Público e a Justiça, mas como a casa é política, para mim o que interessa é ele afirmar ou não o que ele falou no áudio. Ao não vir nenhum dos 2, para mim os 2 estão afirmando que o conteúdo do áudio é verdadeiro. Para mim é suficiente para condenar ou não, né? Eu tenho meu voto que eu não vou declarar, mas todo mundo já sabe. Então é isso. A gente está nos finalmente agora fazendo um relatório. Agora, concluindo o relatório. Será que será um relatório geral ou alguém vai aparecer com algum outro relatório? O relator é o Major Jaime. Na primeira reunião da CPI já foi eleito ele, né, para escolher. A composição da CPI tem 3 vereadores da base e 4 que não são da base, então a tendência é se aprovar de qualquer jeito, seja 4-3, 7-0, vai ser aprovado, né? E o Major Jaime é um cara sério, todo mundo conhece, e pelo andamento da CPI não vai ter nada polêmico que não seja aprovado. Que já não tenha sido. Aí, aprovando o relatório, se encaminha ao plenário para aprovação, e esse relatório vai pedir ou não essa cassação. É aí que o bicho pega. O próximo passo, independente de aprovar ou não o relatório, seria a abertura de uma comissão processante, que qualquer cidadão pode pedir, pode ser vereador, pode ser você, qualquer um pode pedir a abertura de uma comissão processante.
E aí o plenário vota, em sua maioria, se aprova ou não a abertura dessa comissão. A abertura da comissão A gente teve um exemplo recente do Jonas Donizete, que enfrentou uma comissão processante, e aí todo mundo viu aquele processo, né, acontecendo, com um advogado do lado, com se o cara é obrigado a vir, não tem mais essa de não vou, né? Então ele tem poder realmente de polícia, de investigação e tudo mais. Teve um outro recente também em relação ao Dario Saad, quando a árvore caiu, que um advogado pediu a abertura do CP, mas o plenário negou, né? Então são dois exemplos recentes aí que a gente teve, uma que emplacou e outra que não. Outra que não emplacou. Mas aí a comissão processante, ela tem um peso criminal, então, assim como a do Ministério Público. Sim, porque apesar de ele é para caçar o mandato, né? O Ministério Público e a Justiça pega todas as provas que são colhidas durante o processo e está correndo isso paralelamente, né? Entendi. Eles utilizam como ferramenta tanto a CPI quanto a CP para utilizar no processo do Ministério Público. Então, qualquer ato, o fato de ele não vir testemunhar numa CPI é uma coisa. Não vir numa CP, pode até pedir uma condução coercitiva. Aí ele é obrigado a aparecer. Ele pode permanecer em silêncio, é um direito dele, mas ele precisa estar comparecendo. Então, a gente tem muito mais poder para investigar e concluir. Mas aí, no caso de uma CP, aí é feita uma nova eleição dada para a CP ou pega-se o mesmo modelo, mesma equipe da CPI? Não, é totalmente outra... separados. Sim. E aí não tem os 7 membros para investigar nem nada. Aí é advogado, acusação e o acusado, e aí são 3 membros, um presidente, um vice, um relator na comissão da CP, que são sorteados. Tá. São 3 vereadores, no caso da casa, CP. E os advogados. Isso. E acusação e acusado. Acusação e acusado, e defesa, digamos assim. E a coisa fica mais séria. E aí essa mesma coisa, essa comissão de 3 aí vai fazer o relatório e o plenário vota a cassação, como aconteceu no caso do Dr. Hélio, que cassou, ou do Jonas, que inocentou. Mas aí no final, ainda mesmo com a CP, ainda vai mais uma vez para votação? O plenário que decide, né? A comissão, ela faz todo o processo e depois o plenário decide. A mesma coisa da CP, apresenta um novo relatório falando da defesa e da acusação, e aí a Câmara faz mais uma votação. Porque ele tem direito à ampla defesa, né, de se defender. Aí ele se defende na apresentação do relatório também. Isso, ele vai no processo e o relatório vai registrar a defesa dele e a acusação. O relatório Mas isso não fica muito complicado, porque o vereador Zé Carlos, que é o alvo seria a atual CPI, depois da CP, é um vereador de muitos anos de mandato. Um vereador altamente influente, tanto fora quanto dentro da Câmara. Ele estando dentro do seu mandato, sem o afastamento, ele não pode causar influência nas votações e até mesmo nas testemunhas que possam vir e tudo mais? Pode. Então, na época ele pediu o afastamento do cargo de presidente, mas ele continuou como vereador e continua como vereador, né? Ele só pode ser afastado depois do julgamento da CP. Só depois da CP. Ele não poderia ter sido afastado na CPI? Agora no caso da CPI não. No caso da CP, assim, seria desejável que ele o fizesse por questão morais, não legais. Por livre e espontânea vontade. Por livre e espontânea vontade. Certo. Agora, no caso da CP, não. Se ele for abertura de CP, eu não estudei o processo ainda, mas eu acredito que imediatamente ele já é afastado como vereador e aguarda o julgamento. Certo, para não ter uma interferência mais direta no Fugiu processo. a palavra, uma interferência, exatamente, para não ter uma influência. Uma influência afins. Interessante isso. E os áudios no final eram extremamente comprometedores. Sim. Ali todo mundo viu que são várias reuniões entre ele, o Creato, o Celso, que é o empresário. Então são vários áudios, não é só porque um áudio foi exibido no jornal, são 8 áudios. 8 áudios, são quase 4 horas aí de áudio. Nossa, bastante tempo.
muitos trechos inaudíveis, muitos trechos aleatórios, mas muitos trechos altamente comprometedores, que são atitudes não republicanas, né? Não recomendáveis, que ferem o decoro, né? Pedido de corrupção, de vantagens indevidas, que é corrupção passiva. Como é uma casa política, aí o voto é de cada vereador, né? Eu acho que teve, eu acho que não teve. Porque é a corrupção ativa e passiva, qual que é a diferença? Só o pessoal que está assistindo... Se ele pediu e recebeu, ele é ativo, né? Se ele pediu e não recebeu, não é deu passivo? certo, é passivo. Só o ato de pedir. Eu achava que, na minha cabeça, olha, eu aprendi agora, que eu achava que o passivo era o... Olha, então, talvez se você me desse era aquele você me ajuda velado, você me ajuda que eu te ajudo. Era o passivo, e o ativo era, não, olha, é X, eu quero X pra fazer tal coisa, já porque esse era o ativo. Já aprendi hoje que... Também. Não deixa de ser. Existe, dentro do direito, existe muitas formas de interpretar, pesos e medidas aí, mas é mais ou menos por aí. A corrupção passiva é esse pedido de vantagem, de forma direta ou indireta, e o ativo quando se conclui o fato, né? Entendi. Bem, já CPI já conversamos. E Paulo, agora para o futuro, o que você pensa? Para os próximos 2 anos? Próximos 2 anos, Continuar fazendo, pautando os projetos que a gente acha importante. O meu foco hoje está sendo o centro de Campinas, porque a gente precisa fazer muitas ações com diferentes setores, né? Tem que ter uma força-tarefa interdisciplinar, intersetorial, de curto, médio e longo prazo, os objetivos. Ali no centro pensou em alguma coisa para tirar os moradores de rua, alguma coisa, ou não? O Novo não trabalha com social? Pelo contrário, né? Não existe o liberal sem o social, um se alimenta do outro, né? E o social, dizer assim, as pessoas mais carentes, mais necessitadas, a má distribuição de renda que existe no Brasil, né? Tudo isso o liberal defende, porque ao você diminuir a estrutura, enxugar a máquina e você ter menos carga tributária, você vai favorecer a economia, você vai combater corrupção, vai exigir mais transparência. Então a gente está exigindo um Estado que seja mais eficiente, com menos corrupção, né? E o liberal defende isso. Quando isso acontece, se a gente for comparar nos países de primeiro mundo, que são predominantemente liberais, você tem muito menos pessoas na situação de pobreza, né? Então são dados, né? Não é eu que estou falando. Quanto mais desenvolvido é um país, mais ele é liberal e mais a gente tem um nome que se chama índice de Gini. Ou seja, você pega o PIB de um país, você tem um PIB per capita, então o PIB de país. O PIB do Brasil é uma das primeiras, entre as 10 economias do mundo, porque tem volume, tem tamanho. Você pega o PIB per capita, é um dos mais pobres, porque essa renda está muito concentrada em poucos grupos, e a grande maioria não tem acesso à renda. Então o PIB per capita é baixo do Brasil, né? Então você pega um país europeu, o PIB é 5 vezes maior que o Brasil. Ou seja, o cidadão médio, ele tem poder de compra 5 vezes maior que o do Brasil. Isso. Você pega aqui a Argentina, que está no perrengue, tem mais poder de compra do que o brasileiro. Porque é um país pequeno, apesar de estar numa situação muito ruim, eles têm menos habitantes. A hora que você pega o PIB deles e divide pelo número de habitantes, ele tem, na média, mais poder de compra. E aí o índice Gini, ele mede não só o PIB per capita, mas ele pega a diferença de quem recebe a renda, mais renda e menos renda, né? E o Brasil está lá embaixo, porque tem muita concentração. Então o liberal, ele defende uma distribuição, lógico, com critérios e ao longo do tempo, para a gente ir consertando essas desigualdades. E aí, quanto mais você tira poder do Estado e passa para a mão do cidadão, mais ele tem chance de melhorar a vida dele, de empreender e se livrar das garras do Estado, porque hoje o Estado, quando a gente fala Estado é uma coisa genérica, mas o Estado não quer resolver os problemas para se perpetuar da forma que está, devido ao corporativismo de N setores que eu já te falei. Se resolver os problemas, distribuir renda e diminuir a pobreza, o Estado deixa de precisar ser da forma como ele é.
ele vai ficar mais enxuto, né? Porque o cidadão vai precisar de menos Estado para ele ser feliz, ele vai ter condição de comprar a casa dele, o carro dele. Ele precisa de menos padrinhos políticos para resolver a vida dele. Menos assistencialismo, ele não vai precisar de bolsa. Então, se ele tiver um bom salário, ele não vai precisar de bolsa, ele não vai precisar ficar na... Lógico que sempre vai ter essa galera que quer e não quer trabalhar. Mas a grande maioria tá por necessidade. E precisa do Estado grande, inchado hoje, por causa da situação que a gente está. Mas se a gente, ao longo do tempo, for transferindo esse poder do Estado para o cidadão, ele vai adquirindo a independência dele e a autossuficiência, e o Estado deixa de ser precisar de uma estrutura tão grande e pesada. Então, por isso que a gente age na raiz do problema, e só que o cidadão médio entender essa filosofia do Novo é uma coisa de longo prazo. O Novo é contra o Bolsa Família? Não, pelo contrário, ele é uma necessidade hoje, mas ele é uma porta de entrada e tem que ter uma porta de saída. Seja no curto, no médio ou longo prazo, lógico que vai ser mais no longo prazo, é o que eu falei. O ideal é o cidadão ter a sua autossuficiência e não precisar do Bolsa. Como nos países mais ricos, essa dependência é mínima, né, comparado ao Brasil. Então, existe morador de rua no Japão, na Suécia? Tem. Mas ali são aqueles caras que é por opção mesmo, né? Ou uma pequena minoria é porque tem problemas estruturais. Mas aqui no Brasil não, é a regra, né? Então, a escala do problema é diferente. É diferente. É importante. A ideia é ter existir o Bolsa Família, que é uma parte de entrar, mas ter a saída onde tem a sustentabilidade real, a autossustentabilidade do A gente precisa cidadão. ter políticas públicas para que ao longo do tempo esse cidadão consiga criar a sua própria estrutura e sair dessa dependência. Entendi. Muito bom. Bem, vou encerrando por aqui nosso podcast. Quero agradecer mais uma vez, Paulo, por ter aceitado o convite. Quero deixar esse minutinho final, caso queira deixar uma consideração final, alguma coisa algum ponto que eu não toquei aqui na entrevista. A gente precisaria de muitos dias aqui conversando Sim. para colocar o papo em dia, mas desde já eu quero parabenizar você por essa atitude e de todos os cidadãos assim que são interessados em política como você. Eu sei que você não é só interessado, você participa, você faz parte de conselho, você é atuante. É assim, eu também fazia mais ou menos essa pegada antes, e não pensando somente em carreira política, nada disso, mas se todo cidadão fizer o que você faz, a política realmente muda, porque o político só na base da pressão mesmo, né? Se a gente deixar na zona de conforto, as coisas não mudam. Então é necessário essa participação, é necessário que as pessoas se informem, se politizem e que esse conhecimento político acabe fazendo parte do dia a dia do cidadão, né? Infelizmente hoje ainda é um tabu. A classe política faz por merecer essa pecha, né, devido à corrupção e à má gestão pública, mas a gente tem que ir ao longo do tempo mudando isso, e você está de parabéns por essas atitudes, tá aqui nesse espaço bacana e democratizando a informação. Obrigado. Ganhei um elogio nessa. Quero agradecer também ao pessoal que está em casa assistindo a gente. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, siga o Paulo Gaspar também, vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais do Paulo para vocês acompanharem o trabalho do Paulo, e agradecer mais uma vez essa audiência. Vou ficando por aqui, valeu, falou, fui e até a próxima.